Minha avisa aos cantadores. Cultura no ponto. Entre 7 e 11 de novembro, em Belo Horizonte, realizou-se o TEIA, o maior encontro da diversidade cultural no Brasil, reunindo os pontos de cultura participantes do Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania, o Cultura Viva. O encontro deste ano focalizou a relação entre cultura e educação, e o lema escolhido foi Tudo de Todos. Durante 4 dias, o TEIA Cultural 2007 reuniu mais de 700 pontos de cultura, espalhados ao largo e ao longo do mapa brasileiro, atraindo um público estimado em 100 mil pessoas. A filosofia de trabalho do Cultura Viva destaca a importância central da integração entre cultura, educação e comunicação na constituição de um país mais justo. Os pontos de cultura de Pernambuco estiveram presentes mostrando seu trabalho e discutindo a política pública para a área de cultura. Ponto de Cultura é um espaço onde podemos refletir juntos, podemos pensar juntas, podemos elaborar novas estratégias para que a gente possa envolver a sociedade de uma maneira mais efetiva e mais eficiente, para que as nossas raízes e a nossa identidade cultural ela esteja cada vez mais presente no nosso dia a dia, no nosso existir e no nosso viver. Bom, meu nome é Adriano De Angelis, eu sou coordenador do DEPAC, Departamento de Comunicação Participativa e Colaborativa da nova empresa pública de comunicação, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, mais conhecida como TV Brasil. Bom, importante aqui deixar firmado para vocês de Pernambuco a importância do Ponto Brasil e do processo de produção dos pontos de cultura que produzem audiovisual, né? Porque hoje os pontos de cultura estão se afirmando como atores importantes da sociedade brasileira, em várias frentes, né, na área cultural, mostrando a diversidade cultural brasileira, a riqueza da diversidade cultural brasileira, e por que não disponibilizar espaços e condições para que esses pontos de cultura produzam os seus próprios programas de TV e outros programas, outras experiências de comunicação, né? Então é um pouco essa perspectiva do Ponto Brasil, que é o programa de TV produzido diretamente por todos os pontos de cultura do Brasil, espalhados pelas diversas regiões aí do país, que a partir da sua realidade local, das suas experiências culturais, vão começar a fazer registros, vídeos que mostram toda essa diversidade, todas essas experiências de uma maneira que normalmente não aparece na TV pública e não aparece na TV, na grande mídia, na TV aberta, né? Então é uma experiência muito bacana que tem começado aí faz alguns meses, começou em setembro desse ano, estão se articulando os pontos, a gente teve um encontro lá em Brasília, o Encontro Nacional dos Pontos de Cultura e Produtores Audiovisuais, e agora a gente sai aqui da TEIA com alguns parâmetros mais definidos de como é que vai ser esse programa de 26 minutos, semanal, na TV Brasil, deve estrear em breve, e fica aqui um chamado para que todos os pontos de cultura participem e se engajem nesse processo, e também aproveitar e fazer um chamado para que todos os pontos de Pernambuco que já estão aí se preparando para fazer o programa Cultura no Ponto possam participar do Ponto Brasil. Então vamos fazer uma mão dupla aí, uma dobradinha aí entre Cultura no Ponto e Ponto Brasil. Vamos com a gente.
Agora sim, vamos conhecer o mercado público da Boa Vista? Vamos lá? Vamos entrar um pouquinho aqui para a gente conhecer. Primeiro temos que atravessar a rua, não é verdade? Conhecer a história desse mercado e essa gente bonita que tem por aqui. Aqui sim, também se faz um lugar muito cheio de cultura, com muita gente bacana, inclusive artistas. Conhecem artistas? Vamos lá. Vamos adentrar, vamos chegar. O portal é aqui. Vamos? Mercado público da Boa Vista. Muita música, muita gente, muito entretenimento, muita comida legal também, uma cerveja gelada e pessoas. Como vocês podem muito bem ver, todo mundo andando, curtindo, falando sobre música, falando sobre cinema, falando sobre teatro, falando sobre um bocado de coisa que aí já a gente vai contar para vocês. Bom, ponto de cultura seria, pelo que eu conheço do governo federal, ponto de cultura são locais que trabalham projetos junto ao governo federal para estimular e incentivar a difusão cultural dentro de pequenos ou grandes núcleos, né? Sejam eles núcleos de referência como pequenos grupos isolados. É uma invenção boa desse governo que está resgatando de uma certa maneira e ressaciando um pouco da dor desse povo que trabalha independente de ponto de cultura. O ponto de cultura vai somar um pouco mais. Os pontos de cultura, na verdade, são ações pré-existentes que o governo federal e agora conjuntamente com os estados e municípios incentivam, fomentam, mas dentro de uma ótica de sustentabilidade, de autossustentabilidade desses grupos. Então, é uma alavancagem, é um incentivo, mas é fundamental que haja uma inserção, uma integração, né, desses pontos de cultura no mercado cultural, na produção cultural do país, para que, de fato, eles tenham condições de continuidade. Muitos desses grupos são atividades que já vinham sendo feitas há muito tempo, como resistência cultural, né, com muitos grupos, especialmente de cultura popular, que nas condições mais adversas, né, continuaram fazendo o seu trabalho, produzindo, mantendo viva a cultura do nosso país e, evidentemente, que com condições mais favoráveis, com um fomento do ponto de vista de recursos financeiros, podem se desenvolver mais, avançar mais nesse trabalho. Também a questão de ter acesso à informação, à tecnologia, a ter condições de também trabalhar com a cultura digital, ter essa inserção, essa integração através das redes culturais, né, com a utilização da informática, dos meios de comunicação, quer dizer, ou seja, aquilo que se tem de mais avançado em tecnologia tem que ser disponibilizado para aqueles que fazem cultura nos pontos mais distantes do país, no interior do país, como também nos grandes centros urbanos. Acompanhe o boi caboclo, que esse boi é da Alencar, é o boi, é tirar... Ainda nesse programa você vai saber o que rola nos pontos de cultura de Pernambuco. Vamos para o intervalo, mas voltamos rapidinho. Minha avisa aos cantadores que eu cheguei agora. Cultura no som.